Fala, sétimo ano, beleza? Vamos então iniciar a retomada dos nossos conteúdos. Para isso, eu acho importante revisar com vocês o primeiro capítulo que nós vimos no ano, o H2, que se refere à crise do Império Romano. Para isso, eu disponibilizei para vocês um PowerPoint que está dividido em duas partes e ao final desse PowerPoint, no penúltimo slide, tem uma atividade que eu quero que vocês me entreguem. Tem uma data específica para entregar. Não deixem para entregar nessa data, vão entregando antes. Vocês terão bastante tempo para fazer essa atividade, mas não deixem de entregar. Outra coisa, como vocês viram, as atividades precisam ser enviadas por e-mail. Porém, nesta primeira atividade, eu vou precisar que vocês mandem para o meu Zap. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me procurem lá no grupo de professores do sétimo ano. Mas vamos à revisão. No capítulo H2, nós vimos, em primeiro lugar, como aconteceu o processo de deterioração, ou seja, de declínio do Império Romano do Ocidente. Esse declínio ele foi marcado por três fatores. Primeiro, o fim das guerras de expansão. Menos guerras, menos escravos. Menos escravos é menos gente para trabalhar. Segundo lugar, menos alimentos sendo produzidos tornava os alimentos mais caros nas cidades. Consequentemente, muita gente em busca de trabalho e também de proteção decidiu morar no campo, viver sob a proteção de grandes proprietários de terras. Esse processo ficou conhecido como ruralização. E com isso, muitas pessoas se tornaram servas ou colonos. Tá? Ao mesmo tempo, a partir do início do século III, finalzinho do século II, vários povos do norte da Europa, conhecidos como bárbaros, termo pejorativo, vamos lembrar, bárbaro era qualquer grupo que não fazia parte da civilização romana. Esses grupos, que em sua maioria eram formados por tribos de germânicos, começaram a invadir o território romano, em sua maioria pacíficos, em busca de terras para plantar. Num primeiro momento, Roma conseguiu impedir a entrada de muitos desses grupos através da guerra. Porém, a quantidade de pessoas que entravam era muito grande e com isso o Império Romano decidiu adotar uma nova estratégia que era aceitar essa galera no exército e ao mesmo tempo essas tribos germânicas iriam ajudar a proteger o Império contra inimigos em comum. Pois bem, menos escravos, galera indo morar no campo e imigrações bárbaras acabaram contribuindo para um processo de declínio que não teve volta. Tanto é que em 476 ou 478, não importa, o Império Romano do Ocidente acabou dominado por uma tribo germânica, os Érulos, que sob o domínio de Odoacro conseguiu tirar do poder o último imperador romano, o Flávio Rômulo Augusto. Nesse processo, nós tivemos então uma mistura de culturas, principalmente germânicas, com a cultura romana. Eu quero que vocês deem uma lida lá no slide e também na apostila para verificar as principais características das tribos germânicas e como essas características acabaram permanecendo mesmo após o fim do Império Romano. Até porque o fim do Império Romano do Ocidente marca um novo período da história conhecido como Idade Média. No primeiro slide eu quero que vocês deem uma lida para entender de quando até quando aconteceu e quais eram as características negativas desse período, segundo estudiosos do século XVI, que é o século seguinte à Idade Média, e por que a Idade Média não contou apenas com características negativas. Pois bem, na segunda parte da revisão, eu quero que vocês estudem novamente a existência do Império Romano do Oriente. O Império Romano do Oriente teve como capital Constantinopla, que foi fundada em 658 a.C., ainda na época da civilização grega. Porém, em 331, 332, agora eu não lembro de cabeça a data, o imperador romano Constantino fundou, onde antes era Bizâncio, uma nova cidade, Constantinopla. E essa cidade se tornou tão importante principalmente porque ela era uma espécie de rota de passagem entre o continente asiático e o continente europeu. Tem lá no slide um mapinha bem fácil para vocês identificarem isso. Pois é,
Ao mesmo tempo, né, em que o Império Romano do Ocidente estava enfrentando uma crise, o imperador Teodósio decidiu dividir esse império em duas partes: o Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com capital justamente em Constantinopla. E ao mesmo tempo em que o couro comia na parte ocidental do império, a parte oriental passava por um processo diferente, um processo de ascensão. E essa ascensão, ela inclusive foi caracterizada pelo governo de um imperador chamado Justiniano I. Eu quero que vocês vejam lá nos 3 slides que falam sobre as principais dinastias bizantinas. Ah, e detalhe, quando eu falo Bizâncio ou Império Bizantino, eu estou me referindo ao Império Romano do Oriente. E quando eu falo Constantinopla, estou me referindo especificamente à cidade de Constantinopla. Então vejam lá nos slides que falam sobre as dinastias que governaram Bizâncio e foquem principalmente no período de governo do Justiniano. Outra coisa, deem uma lida nos retângulozinhos, tem uns links nos retângulozinhos falando sobre a peste de 554 e sobre a revolta de Nica. Ambas aconteceram durante o reinado de Justiniano. Deem uma olhada lá, e isso vai ser importante para vocês entenderem a complexidade do reinado desse cara. Beleza, mas além de ser uma rota de passagem, o Império Bizantino também era um grande centro de comércio, tanto que a prática comercial ela permitia que os bizantinos comercializassem tanto com europeus quanto com asiáticos. Isso acabou levando à criação de uma sociedade em que o comércio e a vida urbana eram muito valorizados. Dei uma lida no slidezinho que fala sobre a pirâmide social, porque não vai fugir de nada daquilo que a gente já conversou a respeito de civilizações antigas. Tanto que a base dessa pirâmide era formada por pessoas que não tinham direitos políticos, não tinham qualquer direito político. Escravos, servos, enfim, pessoas muito pobres. Mas, uma hora, né, quem está no auge precisa descer. E o fim do Império Romano do Oriente foi causado também por invasões de povos inimigos. Porém, olha que interessante, quando o Império Romano do Ocidente chegou ao fim em 476, chegou ao fim, porque muitas características do Império Romano ainda permaneceram durante vários séculos. Mas quando o Império Romano foi dominado pelos bárbaros em 476, o Império Romano do Oriente permaneceu, digamos, em pé por mais 1000 anos. O Império Romano do Oriente só foi dominado em 1453. E eu quero que vocês vão lá nos slides finais para retomar e reler como aconteceu essa queda desse império tão poderoso. Beleza, pessoal? Essa foi uma revisãozinha bem rápida para vocês. Não esqueçam, nos últimos, acho que é o penúltimo slide, tem uma atividade para entregar, vocês vão entregar via Zap. Qualquer dúvida, pode mandar suas perguntas para mim. Beleza, galera? Então, bora estudar.